acredito que com toda certeza você já deve ter visto o filme dos Jogos Vorazes, assim como eu já vi, e com toda certeza você já ficou curioso em algum momento para conhecer a escrita da autora. Como é que é o livro? Será que é muito diferente? Será que tem diferenças? Até porque a gente sabe, principalmente quem é leitor, que o livro e o filme são basicamente como quase coisas diferentes uma da outra pelas adaptações, mas eu fiquei curioso quanto a isso e resolvi ler o livro dos Jogos Vorazes. E aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre como é que eu me senti durante essa leitura e como é que foi essa leitura para mim. Então, bora para o nosso vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Aqui a gente fala sobre literatura, sobre escrita, sobre livros, de fato, né? Aqui tem um livro de minha autoria, tá? Ali atrás, que é O Som que Nunca Expressei, onde eu conto um pouquinho, através de uma ficção, o que acontece quando você guarda os seus sentimentos somente para si e você nunca lida com eles. Então ali eu tenho uma representação sobre isso, mas aqui no canal do YouTube a gente fala sobre diversos assuntos. E aqui eu trago um pouco de algumas resenhas. E se você ainda não me segue, ainda não se é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, tá? Ative as notificações para que você receba os vídeos, para que a gente possa aumentar esse nosso público leitor aqui no Brasil e que a gente possa falar mais sobre esse assunto. Então, sem mais delongas, bora para o nosso vídeo para a gente falar um pouco sobre esse livro dos Jogos Vorazes. Primeiramente, né, o livro que eu estou falando é esse aqui, tá? Dos Jogos Vorazes. A autora é a Suzanne Collins. Primeiramente, os Jogos Vorazes, acredito que quem já viu o filme já conhece um pouco, mas os Jogos Vorazes se passam, né, em Panem, né, que é uma nação pós-apocalíptica que foi dividida em 13 distritos e aí depois de uma guerra se dividiu em 12, né, e que são controlados pela capital. E todos os anos, né, a capital faz um jogo que se chama os Jogos Vorazes, né? E os jovens, né, 2 jovens de cada distrito, um homem e uma mulher, são sorteados para participar desses Jogos Vorazes, que é uma competição televisionada onde somente uma pessoa sobrevive. E aí a história que a gente acompanha é acompanhando a Katniss Everdeen, né, que se voluntaria no lugar ali de alguém muito importante para ela. E essa jornada, né, pela sobrevivência e essa jornada brutal dela nesses jogos onde ela aposta a própria vida é que a gente acompanha durante a leitura desse livro. Primeiramente, né, o livro, né, narra desde o momento da colheita, que é o sorteio que acontece, que eles chamam de colheita, onde eles selecionam os tributos que são chamados aqueles que são selecionados para esses Jogos Vorazes. E até aí, tudo bem, né? Mas a questão é que todos os jovens, principalmente aqueles mais pobres, é que acabam sendo chamados. E uma das coisas que me chamou a atenção, principalmente aqui na leitura do livro, é que explica os motivos de os mais pobres terem mais chances de ir do que aqueles que têm mais dinheiro. Que basicamente é que eles trocam uma quantidade de ingressos nesse sorteio, né, para que eles troquem por comida. Então, os mais pobres acabam trocando mais e mais vezes para ter mais acesso à comida, para ver se eles conseguem se manter por algum tempo. Né? E como essa colheita acontece apenas uma vez no ano, então eles acabam fazendo isso algumas vezes. E dentro dessa leitura a gente acompanha um tipo de jogo muito bárbaro, onde as pessoas ficam assistindo outras pessoas matando umas às outras, onde eles se divertem com tudo isso. O que traz para a gente uma dinâmica um pouco perturbadora, mas a gente vai entendendo que isso é uma estratégia para manter todos os distritos sob as suas rédeas, né, da capital. Então, é uma fantasia distópica ali, onde a gente vê uma sociedade totalmente diferente, pós-apocalíptica, mas a gente também acompanha uma jornada ali bem complicada da Katniss, onde ela participa desses jogos e mesmo tendo uma certa experiência com um pouco de caça, ela ainda tem bastante dificuldades. E a gente vê também que
existe uma abertura para outro livro que a gente já viu nos filmes, eu já vi pelo menos, né? E que eu quero ver o que vai acontecer nos livros, porque a minha experiência lendo o livro foi totalmente diferente do filme, de fato. Então, é algo que eu quero ver como é essa diferença de fato no livro. Então, estou ansioso para ler o próximo livro, que ocorre depois desse primeiro, né? Então, esse aqui é o primeiro, e que você vai se surpreender bastante. Tem muitos acontecimentos, tem várias coisas que vão acontecendo, e, de certa forma, se você não gosta muito de alguma coisa relacionada a sangue, talvez você fique um pouco chateado com algumas coisas, mas não é tão explícito assim. Tá? Então acontecem, por exemplo, alguns machucados, algumas feridas e algumas coisas que a gente vai acompanhando, além das mortes, né? Que é a colheita e os Jogos Vorazes é para exatamente essas mortes. Então, se você não gosta desse tipo de coisa, talvez não seja um livro para você ler, mas é um excelente livro para você ler essa ficção, né? Então, a narrativa ela é tensa e muito detalhada e carregada de um simbolismo político e emocional. Então, traz várias nuances para todos os leitores. E é um livro interessantíssimo e com toda certeza, se você já viu o filme, eu acho que vai te impressionar muito mais do que o filme já deve ter te impressionado. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a autora, né? A Suzanne Collins, né? É uma escritora norte-americana. Ela tem vasta experiência em roteiros para televisão, incluindo programas infantis, né, no Nickelodeon. A habilidade dela em construir essas tramas, tensas, né, e personagens cativantes ficou evidente nos Jogos Vorazes, né? O que se tornou um fenômeno global e deu origem a uma trilogia e uma franquia cinematográfica, né? Então esse livro aqui faz parte dessa trilogia. Eu sei que lançou o quarto livro também, que outras pessoas estão falando, que é desse mesmo mundo, né? Mas eu não sei se tem relações com essa trilogia. Mas estou ansioso para conhecer um pouco mais sobre a escrita da autora, que eu achei a escrita muito boa, de fato, e a construção que ela utilizou muito tranquila de ler e onde você às vezes nem vê o tempo passar enquanto está lendo. Primeiramente, como leitor, né, enquanto eu lia, eu fiquei completamente imerso, né, nesse mundo onde essa riqueza de detalhes, o funcionamento dos distritos, os pensamentos íntimos ali da Katniss, né, tornam a experiência ainda mais profunda do que nos filmes, né? Nos filmes a gente tem algumas coisas que são mostradas, outras nem tanto, mas nessa experiência, né, do livro é muito mais profunda do que nos filmes, né? Então, basicamente eu senti como se eu estivesse ali acompanhando a Katniss a cada momento, né? A escrita da Suzanne nos coloca dentro da mente da protagonista. Então, compartilhando os medos, as dúvidas e algumas pequenas resistências que ela tem ao longo dessa jornada, né? E além de sentirmos aquela angústia, a cada capítulo que vai finalizando, a gente fica, tá, mas o que vai acontecer depois? E aí a gente quer ler e acaba que a gente não quer finalizar ou falar assim, não, tá bom de leitura hoje, né? A gente quer continuar lendo. Então é uma boa escrita e que faz a gente se sentir dessa forma. Agora, olhando um pouco mais como quem também escreve, esse livro dos Jogos Vorazes, ele é uma aula para nós pela construção de mundo que a autora utilizou. Ela utilizou a construção e essa criação de um mundo opressor, né, que é coerente, né? Os vilões são complexos, né? Que é o sistema, é a capital e não somente os indivíduos, né? Mas ela tem vários vilões dentro dessa trama e realmente a protagonista ela é real, né? Por mais que ela tenha uma personalidade ali diferente em alguns momentos, a gente ainda consegue ver ela em muitos acontecimentos, né? Então, a protagonista ela é real para todos nós e ela se torna cada vez mais real cada vez que a gente vai acompanhando ela. A trama ela é cheia de plot twists bem arranjados, né? Ganchos que mantêm o leitor sempre querendo continuar a leitura, sempre continuar engajado.
E há muito a aprender aqui sobre esse ritmo de leitura que ela nos faz ter, né? Eu, quando eu estava lendo, a maioria das vezes eu estava lendo 80, 90 páginas por dia, 60 às vezes, então era algo que eu tinha que falar assim, não, tá bom de leitura hoje, senão eu vou passar o dia aqui lendo. Então é algo que nós, como autores, principalmente escritores, precisamos aprender um pouco dessa dinâmica, de como construir isso dentro de uma narrativa, dentro de uma história. Para a gente poder concluir aqui, Jogos Vorazes, ele é muito mais do que uma história de sobrevivência, né? É uma crítica ao poder, né? Esse controle, um pouco à mídia, a desigualdade ali entre os pobres e os ricos, entre basicamente a forma de fazer com que o sofrimento seja um espetáculo que é demonstrado ali. E a leitura do livro ela é muito viciante, né? Tanto emocionalmente, quanto de fato deixando a gente pensar sobre alguns aspectos ou sobre como é que a personagem está se sentindo e a gente vai acompanhando, se sentindo aflito em alguns momentos, se sentindo acompanhando de fato todos os acontecimentos como se nós estivéssemos naquela história. E é algo muito interessante que a autora nos faz ter. E se você gosta de assuntos como esses, né, de ficções, com toda certeza você vai gostar desse livro. Se você gostou do filme, você vai gostar ainda mais do livro. Então, se você está com vontade de ler, leia, compre esse livro, faça a leitura. E antes da gente poder finalizar, quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu no canal, faça a sua inscrição, tá? Se inscreva aqui embaixo para que você possa receber os meus vídeos e acompanhar também aquilo que a gente vai conversando aqui sobre os livros que eu vou lendo. E se você já leu Jogos Vorazes, tá? Conta para mim qual foi as suas experiências aqui nos comentários, o que você achou, o que mais te impactou na leitura, para que a gente possa conversar um pouco mais, tá? E caso você queira comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo, para que você possa adquirir esse livro. E eu vou ficando por aqui, para que a gente possa continuar em um próximo vídeo. Falou!